Fala pessoal, beleza? Hoje é dia de tentar o reparo da placa de vídeo que foi enviada. Aquela que mostrei no outro vídeo, que o cliente mandou dessa situação aqui. Ela está com curto na PCB, pelo que eu vi. E vou tentar tirar esse curto hoje. Então tá aqui a bichona. Vou ver se consigo mostrar para vocês aqui agora como está o curto. Ali, ó. Afetou bem essa trilha. Então eu vou tentar levantar essa trilha aqui, o ponto que está fechando curto, conduzindo. E ver se deu certo, né? Se tem alguma coisa mais. Então vamos lá. Inicialmente remover esses dois capacitores que estão aqui próximo. Estou usando essa ponteira, esse ferro aqui, porque o outro ferro queimou a ponta e tenho que comprar. Para o momento estou sem do outro, que seria T12. Então estou usando esse aqui por isso. Bom, já saíram os dois. É um procedimento comum usar o soprador, né, para facilitar. Então essa aqui é a situação do curto. Esse capacitor de cerâmica, ele fechou o curto, certamente foi ele que conduziu, fechou, e assim fez com que a trilha ela aquecesse a ponto de encostar entre as camadas. Então já generalizou um curto. Isso aqui é um curto de entrada, não passou pelos demós aqui, né? Demós. Então, ó, tá um curto total aqui na entrada. Estou medindo aqui no local do capacitor. O que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu creio que eu poderia já remover essa parte de cima, né? E esse capacitor aqui também, já logo. Deixa eu tirar ele aqui. Eu não vou remover ele empurrando, porque como já, entre aspas, assim, deixou bem frágil mesmo essa região. Então se eu empurrar ele aqui para sair, que nem é possível fazer geralmente, pode ser que arranque o pedaço da trilha, já que ela está tão frágil. Frágil, né, no caso. Ó, ele fundiu com a trilha. Para desencargo de consciência, irei verificar se o curto ainda permanece, porque ele pode ficar só por causa do capacitor. Ó, certamente o curto está bem aqui nessa área. Eu vou levantar. Vou arrancar esse pedacinho aqui. Ele chegou a afetar uma trilha aqui, certamente. Tem que ver se é trilha de comunicação ou o que é, ou se é da própria malha GND. Estou deixando nessa escala porque para aparecer no vídeo, né, mostrar para vocês que está em curto ainda. Porque ele apita, aí dá para escutar no vídeo.
Bom, a resistência já aumentou um pouco. Eu vou injetar 1 volt e ver onde é que vai aquecer. Limitar a corrente para não danificar a placa também, né? Mais do que já está. Inicialmente eu vou usar o produto aqui mesmo para poder ver se ele ferve em algum canto. Com 1 volt não ferveu. Vou aumentar para 3. Ele já está fervendo. O consumo está em 800 mAh, esse local. Está nessa parte preta do fundo. O curto se encontra aqui ainda, ó, nesse local. Então vou dar uma raspadinha. Ó, tem muita área carbonizada. Com todo cuidado para não pegar trilhas, né? No caso agora não é um curto, né? Agora se tornou uma fuga. Aumentou um pouco mais. Vamos ver se consigo descobrir para que lado está essa fuga. Injetando novamente com a ajuda do líquido. O consumo reduziu e a fuga, segundo aqui que está fervendo, está ocorrendo nesse local aqui, ó. Então, bora acessar esse local. Eu vou abrir um pouquinho aqui no canto para poder facilitar essa entrada. Então o curto já saiu. E a fuga também, porque o consumo está muito baixo. Então já vou medir aqui a resistência. Primeiro eu vou colocar aqui para bipar, né? Se realmente estiver em curto ainda. O curto não saiu mesmo. Está 44 ohms. Eu vou aumentar um pouco mais a tensão para ver se ele se manifesta em algum local. Próximo ao terminal a ilha do capacitor, também tem uma fuga. Tem uma trilha aqui que eu não sei dizer se ela é uma trilha de comunicação, feedback, alguma coisa. Até mesmo de pulso, né? Pode ser, é possível. Depois, comparado com a fase do lado, eu vou testar ponto a ponto para verificar isso, se alguma ficou aberta. Já subiu totalmente agora. Então, creio que se eu alimentar a placa aqui, ele não vai ter mais nenhum curto nenhum. Deixa eu só secar o rosto aqui porque eu estou já pingando. Acostumado com o frio de São Paulo? Desde que cheguei em Fortaleza, não me acostumei com o tempo. Vou só confirmar se as trilhas continuam ligadas por baixo. GND tem uma camada grande que vai para o lado. Agora aqui em cima, mesmo ele tendo uma condutividade com a outra fase, nesse local aqui, ó, que é a trilha de entrada do RMOS, né? Da RMOS. E mesmo que tenha uma condutividade entre fases nessa trilha, só que através dessas ilhas aqui que estão aqui. Então é bom que eu reforce esse contato daqui até essa trilha aqui, até esse outro lado. Então aí para vocês verem, eu vou dar uma conferida nesse fundo aqui preto, né, para ver se tem alguma coisa mais que possa atrapalhar. Ó, aqui é só a parte carbonizada mesmo.
Estou dando uma boa limpada para garantir que não venha atrapalhar em algo no futuro. Tirando um pouco dessa camada de fibra de vidro, né? Para evitar qualquer problema. Aqui também, ó, tá vendo que tem uns pedacinhos de cobre, uns pozinhos. Tem que tirar isso também antes de ligar. Já vamos de 35 minutos de vídeo. Para vocês vai ser mais rápido, mas aqui já tá 35 minutos. Dando a última conferida. Observando aqui, ó, tem duas trilhas. E aqui de frente com elas também tem mais duas. Então possivelmente seja alguma trilha importante, viu? Então está aqui, pessoal. Pela posição e quantidade, tem duas trilhas aqui. Uma aqui, outra aqui. E outra aqui, outra aqui. Então é isso que tem que se atentar sempre quando for fazer raspagem de PCB. Porque às vezes, em alguns casos, você mata a placa e não sabe por quê. Então eu vou começar a fazer o preenchimento de máscara ultravioleta, né, no caso. Depois eu vou ligar essas trilhas, sem dúvida. Não vou deixar sem. Olha lá. Tá vendo? Pela reta, são ligadas juntas. E é isso aí. Depois eu vou colocar uma malha por cima para alimentar o componente. Só conferir mais uma vez. Nada de curto. Certamente vocês viram aqui assim, ó, o multímetro. Só para ver se eu encontro aqui qual é qual, eu vou ver se essa trilha está ligada ao componente, que certamente, sem dúvida, está. Ó, a de baixo certamente é feedback. Agora, a de cima... Eu não vou ligar o ventilador, pessoal, porque se eu ligar, vai atrapalhar muito o microfone, porque eu ainda utilizo o microfone da câmera. Eu tenho que adquirir o microfone melhor, né, no caso. Muito calor. Então, no caso aqui pode ser até bootstrap, porque está ligado direto do capacitor. Então, daqui para cá eu posso puxar um jump. Se caso eu não consiga colocar a interna aqui na camada. Isso mesmo. Agora, deixa eu só ver se eu consigo descobrir que linha é essa. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou dar um jeito de colocar essa trilha por dentro, porque certamente não é desse setor. Tá passando o próximo. Então vamos lá. Vou começar a preencher, abrir um pouquinho mais para poder ter acesso melhor, né? Aqui, ó. Vou começar a fazer logo esse preenchimento para adiantar. Vou só confirmar que não há mais curto. E como eu mexi de novo, pode ser que voltou, né? Então não voltou. Vou começar a preencher esse local para poder fechar e puxar conduzir, né? Puxar os pontos para não deixar em aberto.
Então, inicialmente, na parte de baixo, irei usar uma máscara ultravioleta, que ela tem a melhor penetração de luz, e assim ela consegue secar muito bem o fundo. Não vejo mais aqui olhando, não vejo que tem mais outras trilhas que possam ter sido rompidas. Estou passando isso aqui para poder reforçar bem, não deixar aberto também, né, exposto. Só mais uma vez para ter certeza que não ficou nada aberto. Certo? E ainda dá para colocar o capacitor aqui ainda de volta. Então vou colocar para curar. Estou muito branco aqui, pessoal, porque eu estou usando a iluminação local da bancada, então para facilitar aqui até, vou até tentar manter assim, porque agora já não preciso de tanta iluminação. Eu dei uma desbastada aqui porque, como as camadas estavam terminando tudo junto, podia ser que houvesse algum problema no futuro. Então, ó, o fundo já ficou interessante já, ó. Já cobriu o fundo. E agora eu vou ligar essa trilha, tentar ligar as duas. Se a de baixo der trabalho, eu puxo por fora. Mas se não, eu vou fazer o máximo aqui para colocar por dentro. Vou puxar esses dois pontos até o outro lado aqui. Aqui, se você observar, ele tem passando por baixo mais duas trilhas, estão vendo? Então, com isso, essa carbonização podia ter até afetado outras coisas. Ainda bem que não. Afetou somente essas duas aqui. Eu creio nisso, né? Porque pela raspagem que eu fiz, não vi trilha fina passando. Eu vi somente essas que já estão expostas. E não tem assim, ó, por baixo aqui você não vê passando igual tem aqui na outra camada, pela pouca transparência. Então eu vou ligar esses dois pontos e já dou continuidade. Deixa eu estanhar eles. Evitar o máximo possível que pegue entre as camadas para evitar de curto, senão tem que raspar de novo. Desbastar, né? Então, como agora eu vou soldar só as pontas de um lado ao outro, eu vou tirar o máximo de fluxo possível para fazer com o menos possível, para facilitar a limpeza depois. Nesse caso, eu irei já remover o esmalte do fio completo para facilitar ali, já que eu vou posicionar e colocar a máscara por cima, claro. Não façam isso na sua manta. Essa manta aqui, infelizmente, ela ficou marcada. Então, no caso, colocar o mínimo de fluxo possível. Aqui como ficou o primeiro já. Já vou soldar o segundo. Então já as duas trilhas ligadas. Vou só fazer um teste, já que eu não sei de onde está surgindo e partindo essa outra, eu irei fazer um teste de condutividade aqui do indutor até o capacitor do strap, que eu creio que seja. Então, conduzindo, perfeito. Vou limpar. Deixa eu ver o que eu vou fazer para limpar. Se eu tenho algum cotonete, tenho. Evitar o máximo possível mexer nelas. Usando o outro lado do cotonete para secar, para evitar de passar o paninho. Remover o excesso desse algodão, né? Esses filamentos. Então visualmente já não tem curto entre os dois. Não tem curto. Então a trilha interna já foi refeita, já foi soldada direitinho. Está bem firme aqui pelo que eu vejo. Agora eu vou com mais uma camada de fluxo. Fluxo não, perdão. Máscara ultravioleta.
começar aqui nesse ponto. Como geralmente a malha de ND embaixo, que fica embaixo, ela passa por toda a região em volta, abaixo de todo esse setor, então não vou me preocupar tanto, até porque a placa carbonizou e perdeu esse pedacinho aqui, né? Eu teria que ter uma chapinha de cobre flexível para poder refazer um por um. Mas eu vou me preocupar mais com a entrada de 12 volts no componente, porque precisa reforçar para não evitar de esquentar, né? Espera aí, só um minuto. Para evitar de criar um ponto quente e assim acabar carbonizando de novo. Vou conferir mais uma vez para ter certeza que não fechou curto enquanto eu mexia. Esse bip que dá porque o capacitor ele está descarregado. Então quando eu coloco a ponteira ali, ela tem uma tensão sendo aplicada. E isso faz com que ele interprete a resistência inicial da carga como um possível curto. Só que como ele não é curto, ele não permanece. Então carrega o capacitor e acaba parando de bipar. Agora, isso, ó, para mostrar para vocês, ó, não bipa mais porque está carregado. Só que se eu inverter, ele vai bipar, fica vendo? Até carregar, ao contrário, na carga negativa. Ó, então já começou a carregar de forma inversa. Vou inverter de novo. Aqui no multímetro aqui vocês conseguem observar isso que aconteceu. Então não está em curto. Vamos novamente colocar para secar. Colocar a máscara aqui do lado para evitar dela pegar a radiação. Então aqui já conseguimos observar a situação ao qual ficou. A trilha interna refeita. E agora eu vou me preocupar com essa trilha de entrada dos 12 volts para não evitar de querer passar os 12 volts somente por esses pontinhos aqui, ó, tá vendo? Que são as ilhas. Porque essas ilhas, elas atravessam a placa e vai para os outros MOSFET, né? Para outra alimentação. É como se fosse uma espécie de reforço também, até para evitar ruídos. Tinha um capacitor de cerâmica aqui também até. Então, para evitar da corrente passar só por esses pontinhos e acabar danificando, eu irei abrir esse pedaço aqui, entre aspas, descascar, tirar o isolamento e vou puxar para o outro lado. Aqui, ó, pelo que eu vejo comparando ao capacitor do lado, ao local, aqui é um GND. Então, certamente, isolado ele não está porque ele está conduzindo. Então, ó, eu vou colocar aqui no GND da placa e ele. Se eu achar algum ponto aqui, eu já providencio para ligar ele direto. Mas abaixo da placa, ele está ligado numa malha bem grossa. Então vai ser algo que eu não vou precisar me preocupar tanto. Deixa eu só limpar aqui que vazou um pouco para cá o fluxo. Daqui a pouco eu vou alimentar no cabo RAIS para ter certeza que as tensões estão subindo e que não há nada mais danificado, né, no caso. Vamos lá. Então aqui está, já foi exposto. Aqui do lado estou abrindo um ponto o qual eu vou soldar. Então o ponto já foi aberto. Fluxo. Agora eu quero ver se eu tenho algum cabo, um fio de cobre com espessura maior. Eu creio que eu irei usar uma malha. Será mais seguro. Então um pedaço de malha, irei usar ela.
Deixa eu afinar um pouco ela aqui para ficar compatível ali. Estou afinando, porém ela está ficando mais densa, o que não vai impactar tanto na condução da corrente. Então, para garantir que está bem isolado o filamento que eu passei interno, né? Vou passar só mais uma leve camada em cima para ter certeza. Porque olhando assim pode ser que esteja um pouco exposto. É bom que eu isolo até esse cantinho aqui. Quando eu concluir, eu irei colocar uma camada de máscara ultravioleta preta. Para não ficar tão à mostra, né? Tão aparente assim, esse sistema, essa manutenção feita. Aqui, ó. Eu creio que dá para ver no microscópio, mas deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma malha de solda. Uma malha de solda dessoldadora, no caso, né? Irei usar ela, porque é cobre puro. Então já vai ser interessante. E pela espessura, irá aguentar a corrente. Então, ó, a mesma máscara, por ela ter ficado um pouco mais grossa, ela acabou mudando de cor, tá vendo? Mas quando é uma camada fina, ela fica bem transparente. Então aqui agora eu irei aplicar a máscara. A máscara não, perdão. É a malha. E na sequência irei cuidar já para aplicar outra máscara UV para fixar e outra máscara para cuidar, para estética, né? Parte estética. Então não tem problema se pegar nesse local. Deixa eu já cortar na medida. Então aqui, pessoal, para garantir uma melhor condutividade, eu coloquei essa malha para evitar que essa fase ela tenha algum aquecimento na entrada dela, porque a único ponto de transferência de corrente sem ser por essa malha agora seria 2 ou 3 pontinhos na ilha aqui que atravessa a placa para o outro lado da placa, né, no caso, para poder ligar com as outras fases. Já é uma espécie de reforço de corrente já. Isso. Então, já faço isso aqui para garantir que vai ficar legal mesmo e evitar retorno até por causa disso. Aqui, ó, ele tem alimentação. Já está entrando pela ilha do capacitor. Alimentação não, é GND, né, no caso. E pelo outro lado aqui do componente. Então aqui é GND também, ground, e aqui também. Então isso já fica mais tranquilo. Só que se eu pudesse puxar esse GND para cá, seria mais interessante ainda. Poderia ser mais fina, porém, no momento é o que eu tenho aqui. Deixa eu ver como é que tá a região aqui. Confesso que estou um pouco incomodado com essa malha tão grossa. Eu queria ver até uma outra possibilidade. Achei outra possibilidade legal, pessoal. Eu possuo essas chapinhas, toda já no formato de pads. E em volta dela tem uma espessura legal de cobre. E eu creio que eu vou usar isso aqui mesmo. Eu vou tirar essa malha aí porque eu tô achando que ficou meio grosseira. Já com isso aqui, dará para fazer um acabamento bem melhor. E quem sabe eu coloco até o GND também.
Bom, vamos lá. Vou remover isso aqui que eu coloquei. Como ficou muito grosseiro, eu me incomodei, gente. Eu não fiquei satisfeito com isso aqui, porque, querendo ou não, a qualidade fica meio estranha. Então, como já tem um cobre aqui com a mesma espessura e largura da ilha, então fica mais interessante. Então aqui, para ficar uma qualidade top, já estou adicionando também o contato com a ilha do capacitor. Deixa eu só remover esse fluxo que está embaixo, para não ficar um serviço porco. Irei confirmar que não há curto novamente, né? Então a linha não está em curto. Vocês podem ver no multímetro ali. Está subindo a carga do capacitor. Então essa linha aqui já está refeita. Irei aplicar agora a máscara UV. Estou aplicando essa transparente mesmo, para ver se ele infiltra por ela, ou a radiação, e consiga travar a parte de baixo também, secar. Porque secando já é uma qualidade mais superior, né, no caso. Só mais uma camadinha fina para garantir que não venha entrar em curto depois. E para a última camada eu irei utilizar a máscara preta. Já vai dar uma boa escondida já nesse procedimento que foi feito. E assim não vai desvalorizar tanto a placa. Bem pouquinho alta. Mas comparado à malha que estava, está um paraíso. Então cuidar agora para poder passar o GND. Vou abrir a trilha. Então aqui, pessoal, já abri a trilha, GND e GND. Evitar o máximo possível de fluxo abaixo da malha que eu vou colocar. Ficou praticamente uma cruz, pessoal. Deixa eu só verificar se não ficou curto. Mesmo que visualmente não tem contato, às vezes alguma coisa pode passar despercebido, né? Então, sempre interessante a gente conferir. Então, nesse caso aqui, aparentemente tudo certo, tudo ok. Irei aplicar uma tensão para ver se nada irá aquecer. Eu vou abrir um pedaço dessa máscara para poder colocar um capacitor de cerâmica naquele local que tinha. Então, já aplicar a máscara ultravioleta preta, ficar com acabamento melhor.
Enquanto ele seca, vai demorar um pouco mais aqui, por ser preta, para garantir que ele fique 100%. Eu vou testar esses capacitores, porque como eles foram aquecidos certamente, na carbonização e tanto quanto eu tirei também, então é bom a gente sempre ter certeza, né? Verifica o valor dele e executa o teste. Perfeito. Então a tolerância tá ótimo. Na serigrafia está escrito 270 ohms, microfarads, e na medição deu 280 cada um. Aqui ó, pessoal. No microscópio em si, lógico que vai mostrar todos os detalhes, né? Não tem como. Mas a olho nu, comparado com a situação que estava, e agora corrigido, bem superior. Bem legal mesmo. Só mais um pouquinho para garantir. Vou só testar para ter certeza que não fechou nenhum curto novamente, né? E aqui já pude encaixar perfeitamente os capacitores. Cadê? Então agora irei soldar. Era para ter soldado antes de ter colocado o capacitor de eletrolítico. Porém, como eu tenho que sair, acabei esquecendo. Então está aqui, pessoal. Ó. Capacitor adicionado. Aqui, esse é o capacitor novo. O local. No microscópio vai mostrar mais detalhes, assim, que pode parecer um pouquinho feio. Mas comparado à carbonização e não perder a placa, está perfeito. E a olho nu aqui, se você não souber que foi feita uma recuperação, ao bater o olho, dependendo do ângulo, você nem vê. Você nem vê. Então, ficou perfeito. Confirmar que não há mais curto. E o pior é que nem abriu a proteção. Quando fechou o curto, carbonizou. Eu vou agora testar as tensões dos setores para ver se está subindo tudo direitinho. Para ver se há necessidade de verificar alguma coisa a mais. Então vou pegar o cabo raiz. Eu tenho que preparar um cabo ainda para poder ligar tudo junto, o conjunto junto na fonte de bancada, para esses cabos de alimentação auxiliar. Nessa situação, primeiro eu vou ligar aqui o PCI Express. Só para verificar se vai subir as tensões, eu creio que irão subir todas. Vocês certamente poderão acompanhar. Eu creio que vai mostrar aqui, vai dar para ver direitinho. Com LED já não dá para ver tão bem. Deixa eu ver como ele vai subir aqui. Ele subiu muito alto o consumo. Deixa eu verificar rápido aqui. Ainda bem que eu tinha limitado. Por isso é bom sempre limitar a corrente para evitar dele simplesmente mandar a corrente alta ali e carbonizar. Ele tem um LED aqui, esse LED me assustou. Deixa eu ver aqui rapidinho o que está. Ainda tem alguma fuga que é ocorrendo. Na linha de 12 não é mais. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Usar a câmera térmica. Limitei a corrente agora a 1 ampere. Pessoal, aqui pelo que eu vejo, ele levou junto o sincronizador IOR, sincronizador PWM, que no caso é esse aqui, ó. Eu terei que ver se eu tenho outro aqui agora presente para poder substituir. Vamos verificar se dá para ver aqui agora. Vou tirar uma foto dele com consumo alto. Lembrando que a fonte está limitada, então não vai danificar. Vou colocar a lente macro. Esse é o ponto que está aquecendo. Então, ó, está subindo a corrente muito alta, com consumo aqui nesse ponto. Irei adicionar o vídeo aqui na edição
para vocês acompanharem. Então, para de ficar forçando, irei verificar se eu tenho esse componente. Eu tendo ele, irei substituí-lo e novamente testar, né? Só que não será agora, porque eu tenho que dar uma saída. Então, certamente na volta eu irei procurar. Possivelmente, esse vídeo pode ser que acabe por aqui. E eu já publique logo assim, para vocês verem essa recuperação de trilha da parte carbonizada. E porque a parte mais interessante é essa, né? Fora ver a placa funcionar, claro. Mas para vocês verem como que é feita uma recuperação de placa de PCB carbonizada, vocês já viram que já saiu o curto, não existe mais as fugas. Essa placa aqui, como o cliente ele mesmo desmontou e mandou a PCB dentro da embalagem que não é correta ainda, ele arrancou um componente aqui, um conector. Pode ser do cooler, pode ser dos LEDs, mas eu creio que seja dos LEDs que aparece na PCB, porque do cooler certamente é esse aqui, pelos controladores em volta. E eu vou procurar esse aqui. Eu tendo esse componente, eu irei trocar, fazer um vídeo e postar junto ao próximo vídeo que eu fizer depois desse. Para mostrar funcionando e lógico que eu vou postar no Instagram também, sem dúvida. Então, agradeço a todos pela paciência de estarem até agora aqui comigo. Infelizmente não vimos solução agora, mas caso eu tenha esse componente na volta que eu verificar e encontrar, irei substituir e irei postar nos, entre aspas, créditos depois desse vídeo. Ok, pessoal? Agradeço a todo mundo. Se puder se inscrever aqui no canal, claro, é uma grande ajuda. Se pudesse colocar para seguir também lá no Instagram, também é uma grande ajuda. Estamos começando aqui agora. Eu espero sempre estar trazendo conteúdo aqui para vocês, esses tipos de reparo. Tanto placa de vídeo, videogame, alguns eletrônicos diversos, módulos, entre outros, e até alguns projetos, porque eu meio que me empolguei depois de uma publicação que eu fiz. Então eu quero começar a publicar essas coisas para a galera que curte mesmo, acompanhar. Então mais uma vez aqui, ó, para vocês observarem o reparo. Perfeito. Foi refeita as duas trilhas internas, não ficou sem, porque essas trilhas são importantes, sem dúvida. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todos pela paciência. Eu vou tentar encurtar o máximo possível esse vídeo, porque para mim aqui já tem 2 horas e 9 minutos. Peço perdão, os espirros, tudo, porque hoje uma alergia me atacou. Então eu não podia deixar de gravar esse vídeo, porque eu tenho que dar uma posição para o cliente dessa placa. Então eu agradeço a todos. Se puder, deixa aquele like aí para nós. Se puder, mande esse vídeo para aquele amigo técnico que precisa aprender esse tipo de reparo. E, e mande para aquele cliente, aquela pessoa também que não entende como que é feito, para ele ver a complexidade, porque isso aqui é praticamente uma cirurgia na PCB. Então qualquer vacilo aqui, você pode afetar uma trilha, igual foi feito naquela RTX que eu fiz, que eu publiquei somente no Instagram. Um RTX 2060 da Galaxy. Outro técnico, ele acabou raspando demais o local e ainda não removeu o curto. Porém, quando veio para cá, consegui remover o curto. Só que ele afetou algumas trilhas. Então já está dando trabalho. Ainda está aqui comigo. Essa placa em si pertence ao Pedro Menezes, se eu não me engano, lá do Padre Andrade. Ele está se tornando parceiro nosso aqui. Então, atualmente, somente ele que está recebendo placa para poder mandar para mim. Não aceito placa de outras pessoas que se dizem parceiras e não sendo parceiras. É lógico que eu vou divulgar aqui quem for parceiro. E é isso aí, pessoal. Evitem mexer em placas, evitem mandar para curiosos, evitem o pessoal que não tem equipamento, porque não adianta você querer fazer um serviço desse com um ferro de solda de 80 watts
daquelas ponta grossa, sem conhecimento, sem o fluxo, sem microscópio. E é isso aí. Obrigado a todo mundo. Se inscreva, não se esquece de ativar as notificações. E é nóis. Um abraço.